Olá, meus queridos alunos, sejam muito bem-vindos à aula de língua portuguesa. Eu sou a professora Vanessa Mafra. Vamos verificar o conteúdo da aula? Aula de número 1, objeto de conhecimento, reconstrução do contexto de produção, circulação e recepção de textos. Detalhamento, leitura, interpretação e análise de textos jornalísticos de diferentes gêneros e estruturas textuais, distinção entre gênero textual e tipologia textual. Então, vamos para a nossa aula. Muito bem, vamos falar sobre tipos textuais, né? Nós sabemos que a gente ali todo dia tem texto, seja ele falado, seja ele escrito. Quero apresentar para vocês, vamos começar a nossa aula com notícias, né? Reportagem é um meio da gente se comunicar e se informar. Vejam só essas duas manchetes que eu estou apresentando para vocês. A primeira manchete traz aí a informação de que sobe para 20 o número de mortes, né, causadas pela chuva em São Paulo. Essa manchete é lá do site do governo de Paraíba. E uma outra manchete que eu trago para vocês é sobre o governo do estado atua com plano de contingência contra a chuva neste final de semana. Essa manchete é do governo do estado do Rio de Janeiro. Percebam que ambas estão falando sobre chuvas, né? Significa que ali os estados ele foi bastante acometido pelas chuvas fortes. Então, a gente já sabe que quando tem muita chuva, também tem ali alguns desastres, né? Algumas perdas materiais, enfim. Aí a primeira manchete foca o quê? Mortes, né? Logo no caos, né? A morte. Já a segunda manchete já vem falando sobre o plano de contingência, né? Ali como vão solucionar, como é que vai tratar a situação. Vamos ler um pouco aqui das notícias, né? Vamos começar pela notícia: sobe para 20 o número de mortes causada pela chuva em São Paulo. Vamos ver o que traz, né? O número de mortes em decorrência da chuva no estado de São Paulo aumentou para 20, segundo informações divulgadas hoje, dia 12, pelo Corpo de Bombeiros. Por meio da rede social Twitter, os bombeiros disseram que há 5 desaparecidos e que as buscas estão concentradas em Mairiporã, uma das cidades mais atingidas pelo temporal. Então vejam aqui, né, que ele começa a notícia falando que aumentou para 20 pessoas que morreram, e diz também que 5 estão desaparecidos. Vamos continuar. As chuvas fortes foram provocadas por uma faixa de nebulosidade que se estende desde a região norte do país, passando pelo centro-oeste e sudeste. O sistema meteorológico é chamado de Zona de Convergência do Atlântico Sul. Também foi registrado um sistema frontal atuando próximo à costa, que favoreceu a convergência de umidade na região, principalmente no litoral. Então, aqui ele começa logo a notícia falando das mortes, do desaparecimento, e aí depois ele vem dizendo por que aconteceu tanta chuva, a chuva ser tão forte, certo? Então, vejam aí que o foco dele é na morte. Aí vamos para a nossa segunda manchete, né, que é lá do Rio de Janeiro, onde ele traz: governo do estado atua com plano de contingência contra as chuvas deste final de semana. Mostra aí uma foto, né, que infelizmente houve muitas perdas. De forma articulada entre secretarias estaduais e prefeituras da região, o governo do estado colocou em prática diversas ações previstas no plano de contingência para as chuvas de verão, para minimizar os impactos causados pelo temporal que atingiu as regiões sul e serrana neste final de semana. Elaborar com antecedência um plano prevendo eventos como este foi fundamental para agirmos com rapidez,
diminuindo riscos, salvando vidas e minimizando impactos. Vamos continuar atuando aqui e estamos atentos com esses dias de chuvas mais intensos no estado, afirmou o governador em exercício Cláudio Castro. Atendendo a determinação do governador, o secretário estadual de Infraestrutura e Obras do Rio, CEINFRA, Bruno Casuíro, realizou neste domingo, 7/2, vistoria em áreas mais impactadas, como na cidade de Areal. Acompanhado de equipes de diversas pastas, o secretário percorreu as regiões de Vila Verde, Fazenda Velha, Pará e São Sebastião. Durante a atuação, que contou com a presença do prefeito de Areal, Gutinho Bernardes, ficou definido que a CEINFRA fará todos os laudos técnicos necessários dos locais atingidos. A secretaria irá trabalhar também para a inclusão no aluguel social de moradores que eventualmente precisem ser removidos de suas casas. Além da pasta, a ação contou ainda com outros órgãos do governo do estado, como as Secretarias de Defesa Civil e do Ambiente e de Cidades, o Departamento de Estradas de Rodagem, CODER, e do INEA, que enviaram profissionais e maquinário para livrar vias e realizar mapeamento de danos causados. Para o secretário Bruno Casuíro, da CEINFRA, a ação imediata é fruto de articulação. O governador agiu rápido e o estado conseguiu colocar todas as equipes necessárias em campo para ajudar o município. São ações que estão previstas no plano de contingência para chuvas de verão e que executaremos sempre que necessário, disse Bruno Casuíro. Muito bem. Então vejam aqui que agora essa notícia, ele foca o quê? Na solução, como o governo agiu, né, nessa situação de fortes chuvas. Então vejam que já tinha um plano de contingência, onde eles afirmam que o quê? Que por causa desse plano já está ali pronto, foi mais fácil de agir com rapidez e dar assistência que essas famílias que passaram por esse momento trágico, né, tivessem um apoio maior do Estado, né? E aí que ele fala também sobre a questão da articulação, parceria, né, entre as secretarias, entre os governos. Então percebo que ambas trouxeram a questão das chuvas, mas cada uma focou de uma forma. A primeira focou a questão das mortes e de quantos desapareceram, e a segunda focou na questão da solução, de como eles estão ali agindo para solucionar o problema, certo? Então aqui a gente acabou de apresentar um texto, é um tipo textual. Professora, que tipo textual? O que é tipologia textual? Então vamos ver. Muito bem, olha só. Tipologia textual é o quê? Os tipos textuais se configuram por estabelecerem a estrutura, o objeto, a finalidade do texto, ou seja, são responsáveis pela forma como um texto se apresenta e os mais usados são, né? São esses tipos que a gente mais conhece, que é o texto narrativo, descritivo, dissertativo, expositivo e injuntivo. Ah, professora, só tem esses? Não, mas esses são os que mais a gente utiliza, é muito comum no nosso dia a dia. Então, veja que é tipologia. A tipologia ele é uma coisa mais abrangente, né? Eles carregam certas características, tá bom? Por exemplo, a gente acabou de ver, né, duas reportagens de sites diferentes, abordando o conteúdo também de forma diferente. Essas reportagens, elas têm como objetivo o quê? Informar, expor. Então, nós podemos falar que como a reportagem tem ali a questão de informar, ela se enquadra dentro do nosso texto, dos tipos textuais, é expositivo, que é expor e informar a população sobre os acontecimentos, tá, do dia a dia ali daquela sociedade, tá? Ela faz parte ali, como já está falando, né? A reportagem faz parte do campo jornalístico, certo? Então, percebo, tipos textuais é algo
bem grande, né? Lá os textos narrativos, que vai trazer características presentes que vai dar para se enquadrar no texto narrativo, no texto dissertativo e assim por diante. E aí, como a gente evolui, então, dentro das nossas necessidades de se comunicar, vai surgindo outros tipos de texto. Então, dentro da tipologia, vai ter os gêneros textuais. Os gêneros textuais, eles surgiram exatamente para sanar essa necessidade de se comunicar de forma mais adequada, se encaixando ali no que a gente precisa. Então, vamos agora verificar o que é gêneros textuais, o que são, né? Vamos lá verificar? Muito bem, agora a gente vai o quê? Restringir um pouco mais. A gente saiu dos tipos textuais e nós vamos entrar agora nos gêneros textuais. Os gêneros textuais são textos com finalidade social que permite a interação entre os seres humanos, né? Então veja aí, ó, ele vai para uma questão social, gente, tá? Então é para nossa interação. Antigamente tinha bastante carta. Hoje, será que a gente se escreve, se comunica ainda por meios de cartas físicas? Então perceba que a carta é um gênero textual que já fez muita parte da nossa sociedade, para nossa comunicação, a carta física. Artigos, bilhetes, crônicas, né? Bilhete eu acho que a gente ainda utiliza, mas assim, é pouco. Olha só como ela carrega uma questão social, uma questão histórica, certo? Então, os gêneros textuais aí, ele vai para bastante questão assim da escrita, né? Vai vários, pelas nossas necessidades de se comunicar no dia a dia, ok? Mas agora nós vamos ver os tipos textuais narrativos. Então, a gente já verificou a diferença entre tipos textuais e gêneros textuais, já sabemos que os tipos é uma coisa mais abrangente e o gênero é mais específico. Lembrando que os gêneros, eles vão estar dentro dos tipos. Vamos verificar. Então, olha só. Tipo textual narrativo. Vejam aí, o que é o tipo textual narrativo? Muito bem. O narrativo é contar uma história real ou não, apresentando tempo, espaço e personagem. É o básico, né? Para a gente caracterizar um texto como texto narrativo, é isso. Ele tem que apresentar personagens, ele tem que apresentar um espaço, um tempo. A gente sabe, né, que o texto narrativo não é só essas características deles, mas é o básico. Então, quando você está diante de um texto que ele apresenta essas características, como espaço, tempo e personagem, você pode colocá-lo como um texto narrativo, certo? Agora vamos ver um gênero que está dentro do texto narrativo. Os Três Porquinhos, um conto, né? Então, o conto, o gênero conto faz parte, né, do texto, do tipo textual narrativo, porque quando a gente conta um conto, vai ter personagem, tempo e espaço. Verifique aí que eu dei como exemplo a história dos Três Porquinhos. Vamos conhecer a história dos Três Porquinhos? Olha só. Era uma vez 3 irmãos porquinhos que viviam com a mãe e tinham personalidades muito diferentes. Enquanto 2 porquinhos eram preguiçosos e não ajudavam no serviço doméstico, o terceiro porquinho fazia tudo o que podia para ajudar. Um dia, os porquinhos, que já estavam grandes o suficiente, saíram de casa para construir as próprias vidas. Cada porquinho usou uma estratégia distinta para construir a sua própria casa. Então, olha só, percebam nesse texto que nós temos aí, era uma vez, apesar de não ter ali um tempo específico, professora, mas o era uma vez mostra ali uma temporalidade, em algum momento, né, tinha uns 3 porquinhos ali e tudo mais, certo? E aí também tem o quê? Os personagens. Quem são os personagens? Os 3 porquinhos. O que a gente pode dizer deles? O que eu vi ali no texto é que 2 não queriam nada com nada, eram muito preguiçosos, ainda não ajudavam a mãe, olha o absurdo. E o terceiro não, era um bom filho, ajudava nas coisas de casa. E aí, como tudo na vida, a gente cresce, tem que tomar conta da nossa vida mesmo, né?
O que fez a mãe? Ó, vão cuidar da sua vida. Então, os porquinhos saíram de casa para construir a sua vida, viver a sua vida. Então, eles tinham que ter o quê? Casa. Então, quando eles saíram de casa, cada um teve que construir sua casa e criou ali a sua estratégia de como seria, né, o ambiente que eles iriam morar. Então, veja que eu tenho um ambiente, eu tenho um espaço, eu tenho um tempo. Então, eu posso dizer que esse conto dos 3 porquinhos está caracterizando um texto narrativo? Sim, porque ele tem ali a característica básica para se enquadrar nesse tipo textual, certo? Agora eu vou apresentar para vocês mais um tipo textual, que é o tipo descritivo. Vejam só. O tipo descritivo, nesse texto, ele vai descrever algo, né? Pode ser uma pessoa, um objeto, um local, um acontecimento. Então, como o nome já diz, descrever, você vai detalhar, né? Vou falar com bastante detalhes, observar bem o objeto detalhado. Pode ser uma pessoa, de repente você vai encontrar, né, um amigo que você encontrou na internet, mas vocês nunca viram. Você é uma pessoa pelo chat, de repente. Inclusive, cuidado com essas amizades na internet. Tô falando porque eu sei que é comum, mas cuidado. Aí você vai, né, com segurança, decidir encontrar esse amigo, né, com os pais. Aí, eu vou estar em tal lugar, eu já tô aqui, onde é que você tá? Aí a pessoa diz, olha, eu tô de calça preta, blusa vermelha, meu cabelo é curto, eu uso óculos, cabelo é preto. Então, ela vai começar a descrever e aí você, entre as pessoas, tá ali ela, né? Então, o texto descritivo, ele vai caracterizar. Então, vai ter bastante a presença de quê? De adjetivos, certo? Mais um tipo textual que eu apresento para vocês, vamos ver. O tipo textual expositivo. Aqui ele vai apresentar um conceito, uma ideia ou uma informação, né? Então ele vai informar sobre algo. Esse tipo de texto, o objetivo dele aqui não é fazer você mudar de opinião, pensar como ele, não. É simplesmente informar, expor algo. Como a gente viu na reportagem, a reportagem chegou lá, expôs um fato, informou o que aconteceu, né? É isso que a gente vê também no texto expositivo. Aí eu vou apresentar agora um texto para vocês, vejam só. Olha só. Turista por natureza. Esse texto que eu estou apresentando para vocês, ele está dentro do gênero post. Olha só, esse gênero post, até alguns anos atrás, né, no tempo que eu estudava, não tinha esse gênero. Por quê? Não tínhamos redes sociais. Hoje nós temos, então criou-se a necessidade de ter mais um gênero, que é o quê? O gênero post, o gênero das postagens, né? Uma característica desse gênero é o quê? É ter texto, ter imagem, às vezes pode ser um vídeo, certo? Pode ser um link. Então vejam aí a necessidade de se comunicar. Então criou-se agora o gênero post. Vamos conhecer aí quem é esse turista por natureza. Com bico grandalhão e alaranjado, canto desafinado e jeito esquisitão de pular de galho em galho, o Ranfastos toco não passa desapercebido. Ao contrário, o tucano toco ou o tucanaçu, como é conhecido popularmente, chama mesmo a atenção. Vamos continuar. Originária do centro-oeste brasileiro, a espécie é a maior entre todos os tucanos e tem um apetite e tanto. Seus hábitos alimentares são bastante variados, pois come de tudo um pouco, explica o zoólogo Marcos Rodrigues, da Universidade Federal de Minas Gerais. Sua dieta inclui cigarras, coquinhos de palmeiras, nativas ou exóticas, diversos tipos de frutas e até mesmo filhotes vivos de bem-te-vis que ainda estão nos ninhos, entre outras guloseimas. Assim, o tucano toco se torna, ao mesmo tempo, um ótimo dispersor de sementes e um eficiente predador de insetos e outras espécies nativas. Comer de tudo tem lá suas vantagens. Mesmo com a degradação de seu habitat natural,
o tucano-toco tem a possibilidade de encontrar bons locais para viver e se reproduzir. Ele faz isso até nas cidades. Muito bem. Olha só. Esse texto, ele veio para expor, né? Só para informar como o tucano vive, como ele é. Percebam aqui, vamos voltar aqui lá no comecinho do texto. Olha só, essa parte que já está até marcado diferente, né? Com bico grandalhão e alaranjado, canto desafinado e jeito esquisitão de pular de galho em galho. Ó, grandão, alaranjado. Olha só, o canto dele não é lá essas coisas. O jeito é o quê? Esquisitão. Então vejam que aqui esse trecho está descrevendo o tucano, né? Então, a gente já sabe que esse animal tem um bico grande, alaranjado, que o canto dele não é dos mais bonitos, né? Uma vez que ele fala aqui que é desafinado, que o jeito, a gente pode ver assim, é esquisito. Então, percebo que essa parte aqui do texto, né, tem aqui uma descrição. Depois dessa descrição, tudo aí veio falando o quê? Passando mais informação sobre esse tucano. Então, percebam, gente, que dentro de um texto eu posso identificar várias outras características, tá bom? De outros textos. Agora ali, percebo que nesse texto que eu apresentei para vocês, teve uma parte descritiva e a outra foi de exposição, uma informação. E aí, eu vou enquadrar esse texto, se eu tiver que colocar lá. Qual é a tipologia textual do texto abaixo? Percebo que a maior informação dentro desse texto foi o quê? Um texto expositivo de informação. A descrição foi pouca, né? Só para contextualizar e você ter noção de como ele é. Vamos supor que não tivesse uma imagem, mas para você ter noção de como ele é. Então, o texto ali, de maior característica dele, seria expositivo com presença de descrição, tá? Vamos para mais um texto, mais um tipo textual? Agora eu apresento para vocês o texto injuntivo. É o quê? Ele vai instruir sobre algo com o objetivo de levar a uma ação. Então, esse texto agora é de instruir, de explicar, ele vai direcionar você a praticar algo. Então, tem muita questão ali de ação. Se vai ter ação, uma classe gramatical que vai estar bastante presente dentro desse texto é o quê? Os verbos, né? E aí eu trago para vocês uma receita de um suco super saudável, né? Um suco verde que tá na moda, o suco verde, pra gente ficar fitness, né? Então, olha só, suco verde, a receita. Então, veja que receita é o gênero textual que faz parte desse texto injuntivo. Olha só, como fazer um suco verde saboroso? Basta ter uma folha de alface, um limão, uma maçã, gengibre a gosto, né? Se você não gosta de gengibre, não precisa colocar. Hortelã também é a gosto, põe ou não. 250 ml de água e uma colher de mel, que aí, meu irmão, vai ficar maravilhoso esse suco, né? Então aí eu venho começando a falar para vocês os ingredientes que você vai precisar selecionar para fazer esse suco maravilhoso que vai te dar muita saúde, vai ficar corado, como dizia minha avó, né? Menina, come verdura, come legumes, essas coisas que vai ficar corado. E olha só ali a folha do couve, né? O limão não vai deixar você ficar gripado, a maçã vai tirar o ran da garganta de vocês junto com o gengibre, então esse suco é maravilhoso. Agora vamos verificar como eu preparo esse suco. Vamos lá. Olha só, o modo de preparo. Primeiro, lave bem a maçã e as folhas de couve e hortelã. Segundo passo, junte todos os ingredientes com as cascas no liquidificador. Olha só, com as cascas, porque os nutrientes estão lá, a gente não pode tirar, né? 3, bata e sirva imediatamente para que não se perca as vitaminas. 4,
Coar é opcional, o ideal é não coar. Mas como a gente ainda está aprendendo essa vida de ser fitness e saudável, a gente pode coar. Então, eu quero coado, vai lá, coa, põe ali no copo, né? Pode botar um gelinho para ficar bem gelado e ó, põe para dentro, né? Então perceba aí que no modo de preparo tem ó, leve, junte, bata, sirva, coar, ou poderia ser coe. Tá vendo a presença do verbo? Uma vez que esse texto tem a intenção de fazer você praticar alguma coisa, né? Vai te instruir a fazer algo. Então, com certeza, tem presença de verbo, tá? Geralmente o verbo é no verbo imperativo, tá? Mais um texto aí para vocês, um tipo textual, é o texto dissertativo. Vamos ver. O texto dissertativo, todos sabem que ele vai apresentar ali argumentos, tá bom? Esse texto dissertativo, ele apresenta argumentos. Então, geralmente, ele apresenta pelo menos 3 argumentos, porque o objetivo é ali... Gente, dissertativo é dissertar sobre algo, é falar sobre algo. Perdão. Então, vamos lá verificar esse tipo de textual. Eu estava falando sobre os argumentos, né? Porque tem o dissertativo argumentativa. Aí eu vou ter que falar sobre algo e dar 3, né, fatores para convencer essa pessoa de que realmente o que eu estou falando é verdade e persuadir. Então vamos lá verificar o texto dissertativo. Vejam só. Todos sabem que a cada dia se torna mais difícil trafegar pelas ruas da capital amazonense. Com a facilidade que existe hoje para se adquirir um automóvel, o número de veículos em circulação vem crescendo em larga escala. Só que a cidade não foi preparada para essa nova realidade, cresceu rápido e desordenadamente nas últimas décadas, sem ruas e bairros planejados para a grande demanda de carros. Isso, somado à falta de preparo de motoristas e pedestres, resultou no trânsito confuso e estressante de hoje. Olha só, dissertativo, eu estou dissertando, eu estou falando sobre algo. No caso aí, eu tô falando sobre o quê? Sobre a questão do trânsito caótico que está, né, a cidade de Manaus. Então percebam que aí ele fala, né, apesar de eu não ter colocado como texto dissertativo argumentativo, percebo que ele trouxe argumento ali, né? Ele falou sobre o quê? A questão da falta de planejamento da cidade, porque nós não temos ruas preparadas para grande quantidade de veículos. E aí um outro argumento que ele traz é sobre a falta de educação, né, de responsabilidade, tanto do motorista quanto do pedestre, certo? Então vejam aí que ele traz argumentos que vão embasar por que ele diz que o trânsito de Manaus está péssimo, né, na cidade de Manaus. Então vejam que ele disserta sobre o trânsito e apresenta pelo menos 2 argumentos falando sobre isso. Um outro argumento, né, falando sobre a facilidade de tirar um carro hoje em dia. Hoje em dia, você consegue tirar um carro com bastante facilidade. Então, na verdade, ele apresentou 3 argumentos. A facilidade de tirar um carro, eu posso acrescentar, inclusive, a questão não só da facilidade, mas se procura bastante carro, é porque, com certeza, os nossos serviços de transporte estão deixando a desejar, né? Então, tem essa questão também. Aí ele fala sobre a questão do despreparo da rua e também dos próprios condutores, né? Então, veja os argumentos que ele apresenta aí para falar sobre o trânsito, certo? Então, vamos recapitular o que nós vimos na aula. Nós vimos tipos textuais, nós já sabemos que ele vem com uma finalidade maior, que pode ser de acordo com o que eu queira falar, pode ser para narrar, pode ser para informar, pode ser para instruir alguém a fazer algo ou simplesmente informar esta pessoa, né? E nós vimos também que nós temos os gêneros textuais, que eles suprem as nossas necessidades, falamos sobre o conto, sobre um post, né? Então percebam que o tipo textual é algo maior, que vai apresentar características em vários outros gêneros textuais. Então, tipo textual, gênero textual.
O gênero textual está inserido o quê? Dentro dos tipos textuais. Certo, gente? Então a gente fica por aqui e até a próxima. Tchau, tchau.